na nossa reunião do departamento hoje e trazendo, né, uma coisa muito importante, né? A gente teve a semana passada o Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que junto com o Congresso Brasileiro são os maiores congressos nacionais de GO e com uma qualidade muito grande e avaliação de trabalhos, né, trabalhos científicos que são enviados para lá. E nesse congresso nós tivemos 5 trabalhos, são premiados 5 trabalhos da ginecologia, 5 trabalhos da obstetrícia, além de 2 iniciações científicas, uma de cada área. E aí a gente teve o prazer de ter premiada a nossa iniciação científica de ginecologia, que foi orientada pela professora Cássia, e depois, dentro dos trabalhos de ginecologia, 4 dos 5 trabalhos são daqui do departamento, e dentro da obstetrícia ficou uma coisa até um pouco constrangedora, porque todos os trabalhos eram daqui do departamento. Então, né, dentro da obstetrícia só não foi premiada a iniciação científica. Isso é uma coisa muito especial para a gente, como departamento, como hospital, como pós-graduação, como residência, ensino, e a gente está usando essa reunião, que acaba sendo até um pouco festiva, né, para a gente apresentar para a nossa comunidade de alunos, residentes e todas as pessoas que trabalham conosco, o que foi apresentado nessa reunião, os temas. Não dá tempo de fazer nem a apresentação que era feita lá, que era de 10 minutos. Então, eu estou pedindo que sejam apresentações breves para que as pessoas conheçam alguns dos temas que estão sendo estudados, que foram esses temas premiados, e que essas pessoas passem essa mensagem, né? Essa mensagem do seu trabalho acadêmico, dentro da ginecologia e obstetrícia, que teve esse reconhecimento nesse nosso congresso tão importante. Eu não sei se a professora Cássia está aqui já. Estou aqui sim, Fernanda. Está aqui? Então, assim, então eu acho que eu vou pedir, se sua aluna de iniciação científica estiver aqui, ser a primeira, e o professor Renato, que está com um problema de horário, que seria o último, porque ele recebeu o primeiro prêmio, aí ele apresenta a seguir. Mas a gente começa com a nossa aluna de iniciação científica. E assim, porque tem um prêmio na iniciação científica, num congresso desse porte, tá, Elisa? Assim, eu queria te parabenizar, a gente fica muito, muito feliz, tá? A professora Cássia é um exemplo para a gente, ela sempre ganha prêmio, aliás, ela ganhou meia dúzia de prêmios lá nesse congresso, mas uma iniciação científica tem um valor especial para a gente valoriza muito a graduação, e ver uma aluna de graduação inserida nesse processo, e diz que você foi super sabatinada pela banca, e você foi brilhante. Então, eu não vou demorar mais, porque nosso tempo aqui é curto, com tantos trabalhos, e eu já vou passar a palavra para a Elisa e Cássia fazerem a apresentação dessa nossa iniciação científica premiada. E parabéns para vocês duas. Obrigada, doutora Fernanda. Doutora Cássia, você quer falar alguma coisa ou eu posso colocar a apresentação aqui? Não, acho que você pode colocar, Elisa, porque a gente está com o tempo meio apertado. Só queria dizer, assim, que estou muito feliz, é um orgulho para mim, a Elisa como aluna. A Elisa realmente é uma pessoa muito competente e foi muito merecido o prêmio dela. E realmente ela foi muito bem, porque sabatinaram ela muito, ela foi a mais sabatinada na apresentação na SOGESP. Tá bom, eu queria dizer que para mim é um privilégio estar aqui nessa reunião, né, com tanta gente importante e que eu admiro bastante. E, enfim, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu vou colocar aqui. Vocês já estão vendo minha apresentação? Sim, Elisa, está tudo certo. Tá bom. Então, bom dia a todos. O trabalho que eu apresentei no Congresso
foi as taxas de expulsão e continuidade do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 miligramas são similares entre mulheres adultas e adolescentes. Meu nome é Elisa Pinheiro Bru, eu sou aluna do 6º ano de Medicina da PUC e esse trabalho foi orientado pela doutora Cássia. Só para a gente introduzir o assunto, a gente sabe que a gravidez na adolescência é um problema mundial de saúde pública. Para vocês terem uma ideia dos números, 1 a cada 5 mulheres deram à luz antes dos 20 anos nos Estados Unidos. 75% das gravidez de adolescentes não foram intencionais, não foram planejadas. Mais da metade dos adolescentes de 18 anos já tiveram uma relação sexual. E o uso de métodos anticoncepcionais é muito baixo nessa população. No Brasil, a gente tem mais ou menos 50% das gravidez não planejadas, o que é muita coisa, né? E a estimativa de custo anual de uma gravidez não planejada para o sistema público é de R$ 2.293. Então, assim, é um custo bastante elevado para o sistema. Ou seja, isso não é só um problema para a saúde da mulher, mas é um problema a nível de saúde pública, né? A gente sabe também dos riscos da gravidez na adolescência, que são muitos, né? Incluindo o aborto inseguro, a depressão, a hemorragia pós-parto, entre outras afecções, né? Inclusive as repercussões negativas sociais e econômicas na vida do adolescente e da família. A ACOG recomenda como uso de escolha, né, método de escolha, para essa população, os LARCs, são os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, que incluem o DIU de cobre, o DIU hormonal e os implantes subdérmicos. Para vocês terem uma noção dos números, nos Estados Unidos, um estudo mostrou que apenas 5,8% dos adolescentes já fizeram uso desse método, de algum LARC, sendo que 2,8% usou o DIU. Esse mesmo estudo mostrou que tem uma correlação bastante íntima da idade com que o adolescente inicia a vida sexual, com o uso de anticoncepcional. Quanto mais cedo esses adolescentes iniciam a vida sexual, menos eles fazem uso dos métodos. Alguns outros estudos, na realidade, indicaram índices de continuidade em torno de 74% e de expulsão em torno de 8% em relação ao DIU. Porém, esses estudos, eles incluíram na avaliação o DIU de cobre, que a gente sabe que tem altas taxas de expulsão para essa população. Então, a literatura é um pouco escassa no estudo do DIU de levonorgestrel, que é o motivo aqui do nosso estudo, né? E a expulsão tem sido uma limitação na prescrição do método por profissionais, por médicos, né? Então, o objetivo do nosso estudo foi comparar as taxas de expulsão e continuidade do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramas entre adolescentes e adultas. Para isso, nós fizemos um estudo retrospectivo na Clínica de Planejamento Familiar, de agosto a dezembro de 2021, usando como base um banco de dados que existe aí na Unicamp, né, que é alimentado pelos prontuários de pacientes que colocaram o DIU de 2007 a 2019. Então, o que a gente fez, né? A gente identificou nesse banco de dados 163 adolescentes, que a gente considerou de 12 a 19 anos. Para cada adolescente, nós selecionamos 2 mulheres adultas. Então, nós pareamos, ou seja, nós colocamos lado a lado 2 mulheres adultas acima de 19 anos. Os critérios para a seleção dessas mulheres foi ter mesma paridade que a adolescente e ter inserido o DIU na mesma data. Além disso, precisava ter tido um segmento por 5 anos no serviço. E aí nós conseguimos 2 grupos, um grupo de 131 adolescentes e outro grupo de 262 mulheres adultas. Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque acho que, né, todo mundo conhece a rotina do serviço, né, para não ocupar muito tempo. Então, o serviço insere o DIU até 5 dias do início do ciclo, ou a qualquer momento, se a paciente faz uso de outro método. É respeitado as contraindicações da OMS, e é feita uma avaliação da posição do útero, uma avaliação clínica. Para segmento, essas pacientes voltam em 40 dias depois da inserção e depois o segmento é anual. É considerada expulsão quando o fio é visualizado num comprimento maior do que o habitual ou quando o fio não é visualizado e aí a paciente vai para a ecografia e na ecografia o DIU está abaixo total ou parcialmente do orifício interno. Para análise estatística, nós usamos vários métodos. E acho que o mais importante aqui seria esse método de Kaplan-Meier, que analisou a sobrevida comparativa entre os grupos.
E aqui a gente tem os resultados. Então, a gente tem uma idade média entre o grupo das adolescentes de 18 anos e de 31 anos no grupo das adultas. A paridade foi igual, até porque foi um critério de pareamento. Encontramos mais solteiras nas adolescentes e mais casadas nas adultas, o que era esperado. Em relação à escolaridade, as adultas têm número de anos de estudo maior que as adolescentes, e tivemos uma diferença significativa na esterometria, com um comprimento um pouco maior nas adultas, o comprimento do útero um pouco maior nas adultas. A contracepção foi o motivo principal, o principal motivo de inserção do DIU nos dois grupos, não teve diferença significativa. E o padrão de menstruação também foi bem semelhante, com a maioria das mulheres entrando em amenorreia. Então, aqui a gente tem a curva de continuidade pelo método Kaplan-Meier e de expulsão para comparar os dois grupos. Então, aqui a gente pode perceber que a gente não teve diferença significativa entre os grupos, né? A gente teve uma taxa de continuidade de 55,6 mulheres a cada 100 mulheres ano das adolescentes, taxa de continuidade, e tivemos uma taxa de continuidade de 70,3 mulheres a cada 100 mulheres ano nas adultas. A expulsão também não houve diferença significativa, com uma taxa de 8,4 nas adolescentes e 6 nas adultas. Quando a gente analisa o motivo de retirada isoladamente, a gente tem que a única diferença que deu entre os grupos foi no motivo de retirada por dor e sangramento. A gente tem que as adolescentes retiram mais o DIU por dor e sangramento que as adultas. Os outros motivos não houve diferença. Então, no motivo desejo a gestação, não houve diferença significativa. Acne também não, que foi um motivo de bastante retirada, mas que não houve diferença entre os grupos. E outros motivos também não houve diferença. Então, a gente concluiu que mulheres adolescentes e adultas usuárias do DIU de levonorgestrel apresentam taxas de expulsão e continuidade semelhantes em 5 anos de uso. Né? A gente acredita que esse estudo é muito importante, porque é um método que seria interessante para essa população, e a gente acredita que com esse estudo, talvez a expulsão e essa crença de que as taxas são muito grandes de expulsão, encoraje os profissionais a indicarem esse método que é tão eficiente, né, e seguro para as pacientes adolescentes. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Eu que agradeço, Elisa, não tem dúvida nenhuma, a gente só quer te parabenizar e por essa apresentação, né, Cássia? Muito orgulho, né, Fernanda? Muito obrigada. Muito gente, eu vou dar continuidade e depois, se tiver tempo, a gente conversa depois, tá? Então, eu vou passar agora para o doutor Renato, tá? Então, Renato Souza, ele vai apresentar o trabalho dele, que foi o primeiro colocado aí da obstetrícia, um orgulho para a gente. E assim, eu já vou inverter um pouquinho a ordem, porque eu vou pedir para que se apresentem os 3 trabalhos da Rebraco. Então, assim, para lembrar, tem um estudo que foi feito aqui durante a Covid, capitaneado pela professora Laura, que está aqui, e que ganhou 3 prêmios. Então, são 3 análises desse estudo que ganharam prêmio nesse congresso, uma coisa muito legal mesmo, muito importante. E como a metodologia tem algumas coisas em comum, eu vou pedir para que apresente o Renato, a Amanda e o Guilherme, que são, respectivamente, primeiro, quinto e o terceiro? E terceiro lugares na premiação, tá bom? Então, vou fazer nessa sequência, pedir para que vocês 3 apresentem. Obrigada, Renato, palavra sua. Obrigado, professora Fernanda, por esse espaço e por essa iniciativa e nos dar a oportunidade de mostrar um pouquinho desse trabalho. Esse trabalho que acabou, então, levando a primeira colocação, uma avaliação da performance do MIUS adaptado como preditor de desfechos graves em gestantes e puérperas com suspeita de Covid-19, uma avaliação do estudo, então, Rebraco. Eu, no início, então, do contexto desse trabalho, mostrei um pouquinho do contexto do que foi a pandemia, do que tem sido a pandemia do Covid-19 no Brasil, não só de maneira geral, mas, sobretudo, na população de gestantes, que é uma população que tem maior risco para desfechos graves, como óbito ou necessidade de suporte avançado, como admissão em UTI, ventilação mecânica ou circulação extracorpórea.
E nós, da obstetrícia, lidamos, né, com um grande desafio de lidar com casos graves. O Covid é uma doença que, então, pode determinar uma pneumonia e uma insuficiência respiratória. Então, nós tivemos, ao longo da pandemia, mais de 40 mil casos de síndrome respiratória aguda grave na população obstétrica, e que em torno de 27% das mulheres com casos confirmados de Covid-19 precisaram de suporte de UTI. Essas são estimativas do Observatório Brasileiro, que é uma iniciativa que faz uma avaliação do contexto brasileiro. E nós já havíamos aprendido um pouco sobre a importância de se prover uma assistência adequada e oportuna em casos de complicação na população obstétrica. Esses são dados do professor Rodolfo, que mostrou na rede brasileira a importância do contexto das demoras e a associação da demora do atendimento com morbidade mais grave ou até óbito. Então, e essa avaliação da demora, ela acontece, e a sua associação com desfechos mais graves, ela acontece sobretudo em contextos de infecção, de morbidade associada à infecção. Então, nós já tínhamos um aprendizado e uma avaliação dessa importância. Então, quando a pandemia acabou trazendo esses desafios, nós vimos o quanto seria importante evitar novamente um quadro desafiador, né, de assistência para essa população obstétrica. Desde o começo da pandemia, ainda em meados de 2020, e essa pandemia que começou com casos na China, foram reportadas diversas estratégias de cuidado para esses casos. E eu trouxe aqui uma dessas estratégias que foi colocada por um grupo de uma província de Jiangsu, e isso é uma publicação, como eu disse, em meados de 2020, em que ele já colocava aqui a recomendação de se utilizar, diante de um quadro suspeito de Covid-19, a observação e vigilância desses casos, se utilizando de sistema de vigilância de parâmetros clínicos, para predizer morbidade grave ou predizer óbito. E esses sistemas são chamados de sistemas de identificação precoce. Existem diversos sistemas de identificação precoce, grande maioria deles baseados, como eu disse, em parâmetros clínicos, que são feitos durante a avaliação clínica do caso, ainda na admissão. E a nossa pergunta diante desse tipo de sistema para predição de casos graves ou predição de mortalidade foi a seguinte: qual seria, então, a performance do MIUS? O MIUS, que é um desses sistemas de organização dos parâmetros clínicos para nos predizer morbidade grave ou óbito, e que é utilizado na obstetrícia, ele é adaptado para a população obstétrica, né? Qual seria, então, a performance do MIUS adaptado na predição de desfechos graves na pandemia de Covid-19 em gestantes e puérperas no Brasil? Para isso, então, a gente se utilizou de dados do estudo REBRACO, que é um estudo de coorte prospectivo, um estudo que foi implementado em 15 centros, 15 maternidades brasileiras, ainda no início da pandemia. Então, muito precocemente na pandemia, a gente conseguiu mobilizar diversos colaboradores para que a gente pudesse implementar essa iniciativa. Então, a gente incluiu aqui mulheres gestantes e puérperas de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, mulheres com suspeita de Covid-19 em qualquer uma das unidades de atendimento obstétrico dessas maternidades, seja pronto atendimento ou seja centro obstétrico, enfermaria de patologia obstétrica ou alojamento conjunto. E a ideia foi, então, captar os dados do primeiro atendimento dessa mulher para compilar, então, o MIUS dessa mulher, ou seja, o score de avaliação obstétrica através do MIUS, e nós classificamos esses casos em desfechos, em mulheres que tiveram desfechos graves, que seriam mulheres que tiveram síndrome respiratória aguda grave ou óbito, e mulheres que não tiveram desfecho grave. Lembrando que nesse estudo REBRACO, a gente acompanhava a mulher desde o quadro suspeito até a finalização do quadro gripal ou até o nascimento. Então, a gente tinha também o acompanhamento até o final da gravidez. Esses dados eram coletados num sistema online, em que os dados todos eram captados num único banco de dados que foi verificado e auditado pelo centro coordenador. Para esse estudo, nós utilizamos o sistema MIUS, que foi implementado pela
pelo Reino Unido, e ele foi adaptado porque nós retiramos alguns parâmetros. Então, os parâmetros que nós utilizamos para essa avaliação foram esses 7 que estão listados aqui, e o score foi calculado através da pontuação que se apresenta ali nas colunas, de acordo com a apresentação de cada um desses parâmetros clínicos no momento da admissão. E o ponto de corte que nós utilizamos para o MIUS foi ter um MIUS igual ou igual a 4, que foi considerado alterado, ou abaixo de 4, que foi considerado a princípio normal. Esse estudo foi, então, aprovado nas diferentes instâncias de comissão ética, e todas as mulheres participantes tiveram seus termos de consentimentos assinados. Então, das 729 mulheres que foram consideradas mulheres suspeitas de Covid-19 nessas instituições, 520 tiveram dados que puderam ser utilizados para o cálculo do MIUS. Dessas 520, 58, então, 11,2%, foram consideradas com desfechos graves. 88,8% sem desfechos graves. E na análise de performance do MIUS, então, foi realizado o cálculo de sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo e negativo e acurácia. E o que a gente observou foi que o MIUS igual ou igual a 4, ele tem uma sensibilidade de 84,5% para a identificação de casos graves, e um valor preditivo negativo de 96,7%, o que mostra ser uma ferramenta de razoável, de boa utilização para o rastreio, que é o que ela se propõe. A gente observou também os considerados MIUS alterados, que são esses MIUS igual ou maior que 4, que embora o valor preditivo positivo seja relativamente baixo, ou seja, apenas 1 em cada 5 mulheres que tinham o MIUS alterado tinham desfecho grave, o que a gente pode observar é que a frequência respiratória nesses casos, ela acaba sendo muito importante. Ela é um parâmetro clínico que tem uma sensibilidade bastante alta, de 91,7%, de identificar as mulheres que evoluíram para óbito dentro dos casos que tinham MIUS alterado. Dentro ainda dos que a gente considera falso negativo, que são aquelas mulheres que tiveram MIUS normal, mas tiveram um desfecho grave, o que a gente pôde observar foi que desses 9 casos, 5 apresentaram um MIUS que tinha uma alteração de score de 2 até 3, ou seja, a gente pode considerar que não fosse um MIUS completamente normal. Isso significa que dentro do cálculo do score ainda tinha algum parâmetro considerado alterado ali dentro. Sendo que 2 desses casos eram com frequência respiratória acima de 24. Então, aqui volta a chamar a atenção que a observação desses parâmetros clínicos, muitas vezes, mesmo que isolados, acaba sendo importante na continuidade da vigilância desses casos. Como conclusão, então, a gente observou que o MIUS adaptado teve um ótimo desempenho para o rastreamento de casos graves, e o MIUS normal chama a atenção que a gente deve observar, mesmo assim, os parâmetros clínicos isolados na vigilância desses casos. E o MIUS alterado, a frequência respiratória acaba sendo um parâmetro bastante importante, não só para a identificação dos casos graves, mas para os casos que evoluíram a óbito. E aqui quero deixar, por fim, um agradecimento a todos os colaboradores dessa rede, professora Fernanda, porque desde o início da pandemia foram colaboradores que, de forma muito responsável e comprometida, se alinharam com a gente, com o nosso grupo, para fazer esse estudo, e não é fácil fazer isso por mais de 2 anos, né? Foi realmente um esforço muito grande. E parabenizar também e enaltecer aqui a figura da professora Maria Laura, que é a principal investigadora dessa iniciativa e que tem tido um papel muito importante nessa rede, sob a égide aqui do professor Guilherme também. Obrigado. Obrigada, Renato. Eu nem sei que estou aqui com a Laura do meu lado, se eu abro a palavra para ela já, depois dos outros, mas eu vou passar a palavra para ela rapidinho, e depois eu já vou chamar a Amanda e o Guilherme, que são 2 outros estudos da Rebraco, com focos bem diferentes, para eles apresentarem os resultados também. Laura, por favor. É um prazer enorme ver o resultado desse esforço. Como o Renato deixou claro, é um esforço coletivo, é um grupo enorme trabalhando. A gente aprendeu há bastante tempo com o professor Guilherme que os resultados são melhores, maiores, quando a gente trabalha em grupo. Então,
muito bom ver esse trabalho valorizado, porque foi muito difícil implementar no meio da pandemia. Essa primeira parte, esses resultados são todos com financiamento muito baixo, e acho que daqui para frente a gente vai ter resultados ainda melhores para mostrar. Obrigada, Laura. Amanda, por favor, você. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje também. E eu venho no trabalho cujo título é Gestação e Covid-19. A cor da pele importa? Uma análise do estudo Rebraco. Para introduzir um pouco, então, o Brasil é um país mundialmente reconhecido por sua pluralidade racial, mas também é marcado por racismo estrutural e cultural. A maioria da população brasileira é negra, e segundo os dados do IBGE de 2019, 55,4% das mulheres brasileiras são negras. Lembrando que o IBGE considera sempre a cor da pele de forma autodeclarada e a divide em 5 categorias: pretas, pardas, brancas, amarelas e indígenas, e considera como negras a somatória de pretas mais pardas. Para trazer alguns conceitos, a OMS define como disparidade a existência de uma diferença entre dois grupos, não só desnecessária e evitável, mas também injusta e perversa. Já as disparidades raciais são definidas como a existência de diferenças entre grupos distintos da espécie humana, sem nenhuma razão biológica para que existam. E as disparidades em saúde são definidas pelo aumento expressivo de um resultado adverso ou determinante de saúde dentro de um subconjunto específico da população. Existem evidências crescentes que as disparidades raciais permeiam os assuntos relacionados à saúde, e o racismo é o ponto de determinação da saúde populacional. Quando a gente pensa em disparidade racial, assistência obstétrica, Covid-19, gestação, a gente precisa pensar em um conjunto de fatores, né, em que várias coisas se sobrepõem. A gente sabe que existem várias já evidências de disparidades raciais em obstetrícia. Então, as mulheres negras têm maior chance de não realização ou início tardio de pré-natal, maior risco de complicação obstétrica, como prematuridade, hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia, e tem maior risco de mortalidade e morbidade materna graves. A pandemia da Covid-19 acentuou as desigualdades de acesso aos serviços de saúde e afetou principalmente os países em desenvolvimento, mostrando que as desigualdades socioeconômicas podem afetar o curso inicial e o número de mortes por Covid-19. A gente também sabe que a Covid-19 na gestação se relaciona a piores resultados. As gestantes, em comparação com as não gestantes, têm maior risco de hospitalização, internação em UTI, intubação, maior risco de cesárea, prematuridade e mortalidade materna, e as mulheres negras são ainda mais afetadas, por causa da maior probabilidade de receber o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação, e tem maior risco de complicações gestacionais e perinatais, além de maior mortalidade materna. Sendo assim, os objetivos do nosso trabalho foram avaliar as características sociodemográficas, a oferta de testes para SARS-CoV-2, o tempo de procura de assistência médica e os desfechos maternos e neonatais em mulheres com suspeita de Covid-19, de acordo com a cor da pele. Foi uma análise do Rebraco também, né, como o Renato acabou de falar, uma coorte prospectiva, multicêntrica, com 15 maternidades em 4 regiões do Brasil, no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, com um total de mulheres que procuraram serviços com sintomas suspeitos ou infecção confirmada para a Covid-19. Os dados foram, então, dicotomizados em 2 grupos, negras versus não negras. Para análise bivariada foi utilizado o requadrado ou exato de Fischer, de acordo com o número de sujeitos. Foi o intervalo de confiança de 95%, o nível de significância de 5%, e o software utilizado para análise estatística foi o SPSS20. Foram incluídas 710 mulheres no total, sendo 301 negras e 409 não negras. Na nossa análise, as mulheres negras foram mais jovens, tinham maior concentração nas regiões norte e nordeste, apresentavam menor escolaridade e menor IMC prestacional, e além de maior cobertura pública de plano de saúde e maior taxa de gestação não planejada. Em relação aos riscos de oferta de testes e atrasos para as mulheres com suspeita de Covid-19, não houve diferença em relação a ter realizado ou não o teste, ter um teste positivo ou negativo, realização de múltiplos testes, chegar com mais de 7 dias de sintomas aos serviços de saúde, readmissão hospitalar, dificuldade de perceber doente e dificuldade de chegar aos serviços de saúde, mas houve diferença na dessaturação à admissão, que foi quase 3 vezes mais frequente entre as mulheres negras. Em relação aos desfechos maternos graves em mulheres com Covid-19, as mulheres negras apresentaram maior risco de síndrome respiratória aguda grave e admissão em UTI, e maior risco de qualquer evento adverso grave, que foi considerado como qualquer um dos acima: morte materna, posição prona, intubação, admissão em UTI ou síndrome respiratória aguda grave.
queria chamar a atenção para o dado da morte materna, que apesar de não ter tido diferença estatística, provavelmente por causa do N, que é pequeno, foi 3 vezes mais frequente entre as mulheres negras. Em relação aos desfechos gestacionais e perinatais, não houve diferença estatística em relação ao óbito fetal, parto prematuro, pré-eclâmpsia, via de parto, adequação do peso ao nascer, apgar no 5º minuto, admissão UTI, NEO e morte neonatal, mas também queria chamar a atenção para o óbito fetal, que foi quase 3 vezes mais frequente entre as mulheres negras, e a morte neonatal, 2 vezes mais frequente entre as mulheres negras, também, embora sem significância estatística, diferença estatística, provavelmente também pelo N pequeno. O nosso trabalho mostrou que existem, sim, disparidades em saúde entre gestantes e puérperas com suspeita ou confirmação de Covid-19 de acordo com a cor da pele. E o dado da saturação, que foi 3 vezes mais frequente, mostra como que elas chegam mais graves aos serviços de saúde, e isso é um conjunto de fatores, né? As diferenças sociodemográficas que apareceram na nossa amostra mostram como que as desigualdades socioeconômicas ainda persistem na população obstétrica de acordo com a cor da pele. Isso contribui negativamente para a assistência à saúde e corrobora as iniquidades raciais em obstetrícia. Não teve diferença em relação à dificuldade de se perceber como doente, dificuldade de chegar ao serviço, oferta de testes, mas a gente precisa lembrar que a própria percepção de discriminação se relaciona a piores resultados em saúde, e a gente só incluiu mulheres que já chegaram ao serviço de saúde, então talvez as que não tiveram acesso, a gente não conseguiu ter informações sobre isso. E as mulheres negras, muitas vezes, deixam de procurar o serviço de saúde porque elas têm medo de sofrer discriminação quando elas chegam a esses serviços. Então, na verdade, as mulheres negras sofrem por um cruzamento de vulnerabilidades que tem um efeito aditivo e até multiplicativo e resulta em piores resultados em saúde. O fato de os desfechos gestacionais e perinatais não terem sido diferentes entre os grupos mostra que, uma vez que elas chegam ao serviço de saúde, pode até não ter mais diferença no tratamento. Isso mostra que não chegar no hospital é só a ponta do iceberg. A gente precisa pensar em medidas que melhorem o acesso aos serviços de saúde. A gente precisa de novos modelos de assistência centrados na mulher, considerando as disparidades raciais e a sua posição de vulnerabilidades, com políticas públicas voltadas especificamente para a população negra e respeitadas as suas particularidades. Nosso trabalho concluiu, então, que entre gestantes e puérperas com suspeita ou confirmação de Covid-19, as mulheres negras apresentaram maior proporção de adolescentes, maior gestação não planejada, concentrações nas regiões norte e nordeste e cobertura pública de plano de saúde, menor escolaridade e menor IMC pré-gestacional. Além disso, tinha maior desaturação à admissão e maior risco de desfechos maternos graves. Eu acho que a principal importância do nosso trabalho é trazer esse tema para o debate, né? A gente precisa reconhecer o racismo, reconhecer o nosso preconceito implícito individual, para que então possamos progredir na redução das disparidades raciais, na melhora dos resultados em saúde e na redução da mortalidade materna. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Eu vou passar já direto para o Guilherme, tá? E mostrando, né, o quanto do debate esse estudo da Rebraco pôde trazer, né, de questões de gravidade materna, de questões de disparidades raciais, e agora para uma questão muito específica que o Guilherme vai mostrar para a gente. Obrigado a todos pela participação. Eu vou apresentar o trabalho que foi selecionado e colocado em terceira posição, que é a infecção por variantes de preocupação do SARS-CoV-2 gama e alfa associada à doença grave durante a gestação. Eu sou biólogo pela Universidade Estadual de Campinas e mestrando em Ciência da Saúde no programa aqui de pós-graduação. Como a gente já viu nos últimos 2 trabalhos, a Covid-19 ela é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus que eu vou destacar aqui, que é um de RNA de fita simples de polaridade positiva. E esse RNA, que é o genoma viral, carrega todas as informações que competem ao vírus replicar e ter suas diferentes composições de estrutura e de infecção. E esse genoma, ele é utilizado para o diagnóstico ouro da Covid-19, que é o diagnóstico por ensaio de RT-qPCR, e para análises genômicas. O CAISM, desde o início da pandemia, se manteve em alerta para essa doença e se utilizou de um grupo já estruturado anteriormente para nuclear a Rede Brasileira de Estudos da Covid-19 em Obstetrícia, a Rebraco,
que contou com diversos centros, incluindo o CAISM, para avaliar o impacto da Covid-19 na população obstétrica. Como a gente pode observar nesse gráfico, o comportamento da infecção durante o tempo mudou, e nesse gráfico a gente tem no eixo das abscissas, no eixo horizontal, os meses e meses e anos de abril de 2020 a abril de 2021, e no eixo das ordenadas, no eixo vertical, o número de casos em vermelho total, número total de novos casos no CAISM, em azul a incidência a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo, e em preto a incidência a cada 100 mil habitantes no Brasil. E a gente pode observar dois principais picos, um de meados de abril de 2020, maio de 2020, a setembro de 2020, e um segundo pico, que quando comparado ao primeiro pico, ele tem uma maior taxa de gravidade, de hospitalização, e observamos no nosso serviço 3 óbitos maternos, infelizmente, associados à Covid-19. E esse segundo pico ocorreu de meados de fevereiro de 2021 até abril de 2021, e estava circulando naquele momento variantes novas do vírus, que fez com que nós nos perguntássemos se essas variantes de preocupação, essas variantes novas da Covid-19, estavam relacionadas a essa maior gravidade e mortalidade. E o que são essas novas variantes? Elas são as variantes de preocupação do SARS-CoV-2, elas são variantes que têm maior virulência, maior taxa de transmissão e também de hospitalização e mortalidade na população geral, que desde o início da pandemia, em março de 2020 até o primeiro semestre de 2021, foram classificadas 4, a alfa, beta, gama e a delta, dando ênfase aqui no Brasil na circulação da variante gama, descoberta em dezembro de 2020 na região de Manaus. E entender o comportamento dessas variantes de preocupação e a gravidade clínica que elas podem acometer na população obstétrica, ela é fundamental. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência da infecção por variantes de preocupação do SARS-CoV-2 em gestantes e puérperas não vacinadas e sua associação com desfechos adversos. Ele é um estudo de corte prospectivo, parte da REBRAC, que foi conduzido aqui no CAISM, contando com todas as mulheres gestantes e puérperas em um período prévio à vacinação que deram entrada no CAISM com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR de abril de 2020 a abril de 2021, contando com 111 mulheres gestantes e puérperas não vacinadas, e avaliando características sociodemográficas, antecedentes e desfechos clínicos e obstétricos. Foram, dos 111 casos, por uma questão de qualidade amostral e limitação de uma técnica, que é a técnica de sequenciamento de nova geração, 111 casos foram para 53 casos selecionados para sequenciamento, onde a gente realizou um sequenciamento de Oxford Nanopore Mini-Ion, e dessa tecnologia, a partir de amostras respiratórias do momento do diagnóstico, se foram armazenadas a menos 80, a gente conseguiu sequenciar, e essas sequências foram montadas e classificadas como variante de preocupação e não variante de preocupação, e montada uma árvore filogenética de máxima verossimilhança. A gente agrupou os casos em VOC e não VOC, ou seja, variantes de preocupação alfa, beta, gama, delta, e não VOC, todos aqueles que não eram variante de preocupação. E lembrando que os 50 casos sequenciados, eles foram considerados para as análises, que é um número significativo para análise de sequenciamento genômico. Então, dos 111 casos que a gente partiu, 50 casos foram sequenciados, sendo que 32 eram não VOC e 18 casos eram VOC, sendo eles 4 casos alfa e 14 casos gama. Comparando os dois grupos, a gente não percebeu alteração significativa no quadro clínico entre o grupo VOC e não VOC, mas quando a gente vê as taxas de cesárea, parto pré-termo e pré-eclâmpsia, esses números estavam aumentados tanto no grupo VOC quanto no VOC, ou seja, nas mulheres acometidas pela Covid-19, quanto comparado às taxas do CAISM, de cesárea, parto pré-termo e pré-eclâmpsia. Lembrando que todos os neonatos apresentaram RT-PCR negativo para SARS-CoV-2 dentro de 24 horas após o parto. Mas quando a gente observa a gravidade clínica dessa população,
a gente vê que aqueles casos que estão associados à infecção por variante de preocupação, o grupo VOC, tiveram maiores taxas de dessaturação, maiores taxas de hospitalização, de internação em UTI, ventilação invasiva e de morte materna associado à infecção por variante de preocupação. E vendo numa perspectiva de filogenética, ou seja, genética, a gente pode observar que em azul são os casos não VOC, ou seja, que tem menor gravidade clínica e eles têm menores números de mutação, como a gente pode observar aqui. E nos casos VOC, em rosa, a gente pode ver que tem maiores taxas de mutação e essas maiores taxas de mutação estão associadas a maior gravidade clínica e que no arco mais externo, onde a gente coloca os casos do nosso estudo em cinza e preto, a gente observa 2 mortes maternas associadas à infecção pela variante gama e uma associada à infecção pela variante alfa. E quando a gente vê aquela mesma figura da introdução, uma perspectiva com as variantes de preocupação, a gente vê que o primeiro pico, a primeira onda está associada à circulação de não variantes de preocupação do SARS-CoV-2 e a segunda onda nos casos do caísmo, e estão associados à circulação de variantes de preocupação com maior gravidade clínica e associado às 3 mortes maternas no caísmo que a gente observou, infelizmente, nesse período. Então, como conclusão, a gente tem que gestantes e puérperas apresentaram risco aumentado de Covid-19 grave causado pelas variantes de preocupação, gama e alfa. Obrigado a todos pela atenção e pela minha orientadora Maria Laura Costa, pela condução do estudo. Obrigada, Guilherme. Vocês estão todos de parabéns. Eu nem vou falar muito, porque senão não vai dar tempo de todo mundo apresentar. Eu já vou passar a palavra agora para a professora Cássia de novo, né? Para ela falar para a gente do próximo trabalho dela premiado, junto com a aluna Priscila, com a aluna Camila, fisioterapeuta. Cássia, você está aqui? Eu tô sim, já vou Tá aqui, já tá. Não, tá. Já vou compartilhar. Obrigada. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, só não está no modo apresentação ainda. Não? Peraí. E agora? Ainda não entrou. Peraí. Acho que não está entrando, Cássia. Vamos lá de novo. Cássia, talvez fique melhor, mais fácil usar o modo leitura. Compartilhe a sua tela na apresentação mesmo e use o modo leitura, não o modo apresentação do PowerPoint. Tá. Entrando. Onde que eu ponho leitura? Ali embaixo, no livrinho. Achei. Pronto. Tá dando para ver? Agora? Ainda está no modo... Não, porque você entrou no modo apresentação. Você tem que ir no outro lado, Isso. nesse livrinho aqui, ó. Do lado da tacinha tem o livrinho. Tá, um segundinho. Maravilha, vamos lá de novo. E agora? Não entrou ainda. Sei porque não tá entrando, engraçado. O livrinho. Agora você não está compartilhando a sua tela, tá? Eu vou compartilhar agora. Sei porque não tá querendo entrar, tá com algum problema. Não tá me deixando pôr nada agora. Peraí. Deixa eu fechar. Sei o que aconteceu. Não tá deixando eu partilhar nada, na verdade.
Só por causa do tempo, posso passar para o próximo, depois você tenta tudo de novo? Ou você quer Pode. tentar? Não, pode passar para o próximo. Eu vou reiniciar aqui o computador, ver o que Isso acho que às aconteceu. vezes é melhor. Então, eu vou pedir se o professor Bácaro com a Priscila conseguem já entrar para a gente. Pode ser, Luiz? Eu vou sair para reiniciar, tá, Tá Fernanda? bom, beleza. Então, eu vou apresentar isso? Não, desculpa. Não, acho que seria... Luiz, Ah, o Luiz Bácaro. Bácaro. Desculpa, Luiz Bácaro, verdade. Quase, tá certo. Oi, gente, tudo bem? Tão Oi, me Priscila. escutando? Estamos sim. Bom, Prazer ver você aqui, né? é um prazer também. Tá, vou apresentar, colocar a apresentação. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim, Priscila. Perfeito. Então, tá bom. Primeiramente, bom dia a todos. Também estou muito honrada de estar aqui na reunião do departamento para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Foi realmente uma grata surpresa e eu também não tinha ideia da dimensão que seria ter um trabalho premiado na sua GESP. Fiquei muito feliz de estar ali na mesa com o professor doutor Luiz Gustavo e a doutora Cássia. Realmente fiquei, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Realmente fiquei muito feliz, mas realmente se tiver algum residente assistindo, é um estímulo para a gente acreditar no nosso TCC e que realmente todo o trabalho, toda a ciência que a gente desenvolve no hospital e na faculdade realmente tem impacto positivo e eventualmente vai ter o seu retorno também. Então fica aí a mensagem, né? Bom, o meu trabalho foi sob a orientação do Dr. Luiz Bácaro e foi intitulado O Impacto da Pandemia do Covid-19 no Cuidado das Mulheres em Situação de Aborto em um Hospital Universitário no Brasil. Para introduzir, né, já tem cerca de mais de 2 anos que estamos convivendo com o impacto da pandemia do Covid-19 e todas as suas repercussões sociais, políticas e econômicas, sobretudo na área da saúde, que precisou se readaptar para atender a demanda populacional dos casos complicados pelo Covid-19 e atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios, o que dificultou ainda mais o acesso da população geral aos serviços de saúde, serviços estes que muitas vezes precisaram restringir seus atendimentos ou muitas vezes parar de funcionar mesmo por conta de toda a readaptação por conta da pandemia. E assim como aconteceu com os centros que realizam indução legal do aborto, que apenas 55% continuaram funcionando durante a pandemia. E nesse sentido, associando a dificuldade de acesso e a restrição dos atendimentos, as mulheres tiveram maior dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos, visto que muitas vezes o planejamento familiar não é dado como uma prioridade num contexto emergencial como esse. Riley, em 2019, estima que uma redução de 10% do uso de métodos contraceptivos por falta de acesso pode gerar até 15 milhões de gestações não planejadas. E foi nesse contexto que nos questionamos qual seria o impacto da pandemia do Covid-19 no cuidado das mulheres em situação de aborto e interrupção legal da gestação no nosso serviço. Será que essas mulheres tiveram maior dificuldade de chegar e, por isso, tiveram o seu manejo retardado e, assim, mais complicações? Será que diminuímos o número de interrupções legais durante o período pandêmico? Para isso, realizamos um estudo transversal com dados de vigilância epidemiológica que foram coletados desde julho de 2017 até setembro de 2021. Como critérios de inclusão, tínhamos as mulheres admitidas com o diagnóstico de aborto ou admitidas para interrupção legal da gestação. E critérios de exclusão, colocamos as pacientes com sangramento gestacional que não tinham seu diagnóstico de aborto e também excluímos desta avaliação as gestações ectópicas e molares. Como variáveis dependentes, tínhamos as complicações relacionadas ao aborto, que seriam infecção, sangramento e a interrupção legal da gestação. E como variáveis independentes, dividimos aquele período avaliado em 2. O período pré-pandemia, que foi de 2017 até fevereiro de 2020, e o período pandêmico de março de 2020 até setembro de 2021. Esse estudo faz parte da rede MUSA, né, que a gente muitas pessoas ouviram falar e muitas pessoas não sabem do que se trata. É um estudo multicêntrico, significa mulheres em situação de aborto. Esse estudo multicêntrico tem o CAISM como um dos seus centros sentinela, foi criado pela CLAP, que é o Centro Latino-Americano de Perinatologia, que eles desenvolveram um sistema informatizado perinatal, onde registramos diversas informações sobre as mulheres admitidas
em situação de aborto, como antecedentes pessoais, antecedentes obstétricos, exame físico da admissão, qual foi o procedimento de esvaziamento uterino realizado, se teve alguma complicação, e desfechos na alta hospitalar, se ela foi encaminhada, se ela aceitou iniciar algum método contraceptivo. E para análise estatística, para avaliar se houve a tendência à ocorrência de algum evento, usamos o teste de tendência de Cochrane-Hermitage. Para avaliar a relação de variáveis independentes com complicações, utilizamos os testes Q-quadrado de Mann-Whitney. E para avaliar a tendência, se há um fator independente relacionado a complicações, utilizamos a regressão logística múltipla. E como resultado, obtivemos um N de 561 mulheres, sendo 376 mulheres no período pré-pandemia, sendo 50 abortos legais, e 185 mulheres no período pandêmico, sendo 20 abortos legais. E como características demográficas que tiveram relevância estatística, obtivemos que no período pré-pandemia, a maioria delas eram casadas, 91% delas não tinham problemas de saúde, 32% não tinham planejado a gestação e 37% aceitaram iniciar o método contraceptivo na alta hospitalar. Já no período pandêmico, observamos que 39% das mulheres eram casadas, ou seja, a maioria delas eram solteiras. A maioria delas também, 96%, não tinham problemas de saúde. 24% das gestações eram planejadas. E na alta hospitalar, mais da metade, 53%, aceitaram iniciar o método contraceptivo. Na análise de tendência, observamos que não houve tendência ao aumento ou diminuição do número de complicações. Bem como observamos que não houve tendência ao aumento ou diminuição do número de interrupções legais de gestação. Para avaliar fatores independentes relacionados a complicações, observamos que a falha do método contraceptivo aumentou até 2,4 vezes o número de complicações, bem como cada semana de idade gestacional também aumentou 12,6%. E a não realização do preparo do colo com misoprostol chegou a aumentar até 2 vezes as chances de complicações. Percebemos que o período pandêmico não foi um fator independente associado a complicações. Bom, como limitações do nosso estudo, é um estudo transversal e assim não podemos inferir relação de causa e efeito. E também não conseguimos diferenciar abortos espontâneos de abortos provocados, o que poderia até ser interessante diante de um contexto de pandemia. E como conclusões, tivemos que não houve aumento do número de complicações e não houve redução do número de interrupções legais de gestação no nosso serviço no período avaliado, o que reflete que o nosso serviço continuou atendendo às demandas populacionais e continuamos atuando com a mesma qualidade que tínhamos antes da pandemia. E como fatores associados a complicações, tínhamos a falha de método contraceptivo, a maior idade gestacional e não realizar o preparo do colo uterino com misoprostol, que já são fatores conhecidos cientificamente, né, associados a complicações. Mas uma coisa que foi interessante na nossa análise foi a mudança do perfil demográfico, que a maioria das mulheres eram solteiras, não tinham problema de saúde, não tinham planejado a gestação e que na alta hospitalar aceitaram usar um método contraceptivo. O que nos faz refletir que o que talvez tenha faltado, né, e realmente tenha sido um impacto no nosso hospital, foi a falta de acesso das mulheres ao planejamento familiar, que a maioria das vezes é realizada na atenção primária. Então é isso, muito obrigada. Parabéns, Priscila, pela sua apresentação excelente, parabéns, professor Luiz Bácaro, porque realmente está muito linda essa apresentação da Priscila, é um orgulho para a gente ver, vou falar que é nossa residente, né, fazendo uma apresentação com essa qualidade, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Eu estou com o tempo super apertado, eu vou pedir para todo mundo tentar ser um pouquinho mais conciso, tá? Principalmente quando forem os professores que estão apresentando. Eu já vou chamar o Zé Paulo Guida para apresentar o trabalho dele de obstetrícia, que também foi premiado. Você está aí, Zé Paulo? Não? Está aí, Laura? Bom, se o Zé Paulo não tiver, eu já vou passar imediatamente para a Cássia. Cássia, e eu vou pedir para você já seguir com os seus 2 trabalhos, tá bom? Zé, agora eu vou pedir para a Cássia entrar. Entre você depois da Cássia, tá bom? Vocês estão vendo agora, Fernanda? Agora sim, Cássia, tá perfeito, viu? Obrigada. Imagina. Tive que reiniciar aqui, desculpa. Então, eu vou apresentar para vocês um trabalho que faz parte do doutorado da minha aluna, Camila Carvalho Araújo.
ele se intitula O uso de aplicativo de celular para treinamento da musculatura do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária durante a pandemia de coronavírus. Então, assim, o treinamento do assoalho pélvico é sabido que é a primeira linha de tratamento para mulheres com incontinência urinária. Ele é efetivo, mas ele tem um problema de adesão. As mulheres não costumam aderir aos tratamentos, e isso aí acaba comprometendo o resultado. Com isso, alguns aplicativos eles vêm sendo desenvolvidos para tentar auxiliar as mulheres nessa questão da adesão. Como vocês sabem também, a partir de março de 2020 começou uma pandemia de Covid-19, e com isso, muitas condições assim que não eram urgentes tiveram seu tratamento adiado. Isso aconteceu também com a incontinência urinária. Então, diante assim dessa situação de pandemia, de diversas orientações, de diversos guidelines para como fazer com essas condições não urgentes, como a incontinência urinária, nós idealizamos então esse estudo, que seria utilizar esse aplicativo que nós desenvolvemos aqui no serviço e registramos para tratamento da incontinência urinária durante a pandemia. Então, o objetivo geral foi avaliar o impacto, então, desse treinamento do músculo do assoalho pélvico usando esse aplicativo desenvolvido por nós, nos sintomas urinários, sexuais e na qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária, essas mulheres que estavam, então, em isolamento social devido ao Covid-19. Então, ele foi um ensaio clínico simples, onde as mulheres foram chamadas via as redes sociais, nós abordamos 277 mulheres. As mulheres tinham que ter incontinência urinária, segundo os critérios da Sociedade Internacional de Incontinência, pelo menos 4 semanas, e foram excluídas as mulheres que tinham alguma das condições aqui no quadro ao lado, que são condições que pudessem intervir, então, com os resultados. As mulheres, elas responderam os questionários de incontinência urinária, que são validados pelo português, o QIUD, o short form, um de bexiga hiperativa, um questionário de qualidade de vida e um questionário de função sexual. Elas foram, então, perguntadas sobre se elas tiveram algum teste positivo para COVID e como esse resultado interferiu nos sintomas de incontinência urinária. Depois, elas foram orientadas a baixar, então, esse aplicativo para treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Elas deveriam realizar esse treinamento 2 vezes ao dia. O aplicativo, ele manda um lembrete para que a mulher não se esqueça de fazer o exercício. Depois de 30, 40 dias, essas mulheres, elas receberam outro contato telefônico e houve, então, uma reaplicação, então, dos questionários. 28 mulheres foram descontinuadas, 19 porque perderam o segmento, 7 não conseguiram fazer os exercícios, o que mostra que o aplicativo é fácil de ser realizado, e 2 pacientes preferiram fazer o treinamento de forma presencial, apesar da pandemia. Então, o nosso N final foi de 156. Então, esse é o aplicativo, ele se chama Diário Saúde, ele tem um componente visual de biofeedback, é tocada uma música, então, o professor Cássio participou da confecção dessa música, e você faz a contração e a manutenção da contração, seguindo, então, esse biofeedback visual. Depois a paciente diz em qual posição que ela realizou o exercício e como ela se sentiu com a realização desse exercício. Então, aqui nós temos os dados, a média das pacientes de idade era de 49,3 anos, mais ou menos 14 anos, a maioria das pacientes eram brancas, tinham um sobrepeso e tinham em média aí 1,5 partos vaginais. E metade das mulheres estavam na menopausa. Com relação ao teste de COVID, 23% das mulheres, elas tinham tido um teste positivo para COVID, sendo que um dado importante é que metade dessas mulheres pioraram os sintomas de incontinência urinária com esse teste positivo para COVID. Aqui a gente consegue ver os resultados, vejam que entre a avaliação inicial e final, todas as mulheres tiveram um resultado significativo com relação aos sintomas de incontinência urinária de esforço e de bexiga hiperativa. Também houve uma melhora quando a gente usou esse ICQ Short Form, que é um questionário para incontinência urinária de esforço, mas também houve uma melhora significativa dos sintomas de bexiga hiperativa, dos sintomas de armazenamento.
As mulheres apresentaram uma melhora dos scores de sexualidade com os exercícios perineais, e todos os domínios desse score de sexualidade apresentaram melhora, tanto desejo, quanto excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. E houve também uma melhora do impacto na qualidade de vida, tanto nos domínios limitação, quanto do impacto psicológico e também do constrangimento social. Esse questionário de qualidade de vida que a gente usou é um questionário específico para disfunções do assoalho pélvico. Aqui a gente consegue ver a aderência, que eu acho que é de um ponto alto, assim, do uso do aplicativo. Vejam que 36% das mulheres realizavam exercício sempre, ou quase sempre, 37,8% frequentemente, e só 2,9% quase nunca ou nunca realizavam os exercícios. E a hora que a gente vê aqui a eficácia, vejam que a gente teve aí 62% de pacientes curadas ou quase curadas. Então, foi um período curto aí, né, de aplicação, e sem uma coisa ideal, né, que é a orientação por um profissional da saúde, e mesmo assim a gente teve uma taxa de eficácia boa. A satisfação com o tratamento, de 0 a 10 por uma escala de Likert, mostrou uma taxa de satisfação de 7,5. Com isso, a gente concluiu que houve uma melhora, então, da incontinência urinária, tanto dos sintomas de incontinência de esforço, quanto do armazenamento, sintomas sexuais e qualidade de vida, além de uma boa aceitação e adesão aos exercícios. Então, a gente acha que com isso, a gente pode estimular uma maior aderência aos exercícios domiciliares, isso pode auxiliar nos resultados a longo prazo. É lógico que nada substitui o contato profissional no aprendizado e também na motivação da realização de exercícios, né? Mas os recursos tecnológicos, eles são uma ferramenta que a gente acabou usando durante a pandemia e que devem ser utilizados porque quando bem empregados, eles têm aí uma melhora grande. Então, a gente tem que unir tanto o contato profissional quanto os recursos tecnológicos para a gente tratar melhor aí nossas pacientes. Obrigada. Muito legal, Cássia, e muito tecnológico, né? A sua cara mesmo, né? Achei muito bacana. Eu vou pedir se você quer colocar o outro já, que você tem mais um, se é a sua aluna que vai apresentar, não eu sei. tenho, a Ana Lígia está aqui na online, ela já vai colocar. Tá certo. Muito obrigada, Cássia, Ana Lígia. Tentei falar rapidinho, viu, Fernanda? Não, tá ótimo. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho de doutorado, sob coorientação da doutora Cássia. Meu orientador é o Dr. Cássio Risseto, do Departamento de Cirurgia, da URO, lá do HC. Colocar a apresentação. Todos conseguem ver em modo apresentação? A gente está vendo, mas não está em modo apresentação. Para mim aqui tá, vamos ver. Põe no livrinho. O meu livrinho só funcionou depois que eu reiniciei o computador. Vamos ver. E agora? Aí, para mim tá ok, tudo bem? Tá ok também. Então, o trabalho que eu apresentei na SOGESP é parte dos resultados do meu doutorado, né, que fala sobre a comparação da radiofrequência fracionada microablativa, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico e as duas técnicas associadas nos aspectos vaginais das mulheres climatéricas incontinentes. Eu sou fisioterapeuta. Então, a gente sabe que a incontinência urinária e a síndrome geniturinária da menopausa são muito prevalentes, né, nas mulheres climatéricas e menopausadas, e a primeira linha de tratamento é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. E essas duas condições, ela tem um impacto negativo bem importante na qualidade de vida das mulheres. E, recentemente, a radiofrequência tem sido estudada, então, como uma alternativa, né, conservadora para o tratamento dos sintomas urinários e vaginais das mulheres climatéricas, visto que a aderência das mulheres ao tratamento nem sempre é a que nós esperamos, né? A radiofrequência, então, é uma energia que aumenta a temperatura do tecido. Com isso, a gente tem um estímulo do colágeno, da neocolagênese, neoelastogênese e o aumento da vascularização.
O objetivo, então, foi comparar o efeito da radiofrequência fracionada microablativa, do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, e as duas técnicas associadas nos aspectos vaginais das mulheres climatéricas incontinentes. Então, é um ensaio clínico aleatorizado, paralelo, prospectivo, controlado, cego para o investigador. A gente tinha um investigador que era cego, que só fazia as avaliações, e o outro pesquisador que fazia as técnicas de tratamento. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e no REBEC. Então, como critério de inclusão, as mulheres tinham entre 45 e 65 anos, com queixa de perda urinária aos esforços ou incontinência mista. Os principais critérios de exclusão: presença de prolapso grau 3 e 4, cirurgias prévias para prolapso ou incontinência, ter feito o treinamento do assoalho pélvico nos últimos 12 meses, não conseguir fazer a contração do assoalho pélvico, né, ter grau 0 na escala Oxford, usar o estrogênio vaginal ou tópico nos últimos 6 meses e ter marca-passo. Para avaliação, a gente utilizou a medida do trofismo e saúde vaginal, fazendo a citologia da parede, o índice de saúde vaginal pelo VHI, avaliando a umidade, a secreção vaginal, a elasticidade, o pH, a integridade do epitélio, fazendo um score de 5 a 25, sendo 25 uma boa saúde vaginal. E a espessura da parede vaginal foi avaliada pelo ultrassom transabdominal no nível do trígono vesical. As mulheres foram divididas em 3 grupos, um fez só físio, o outro fez radiofrequência e o outro fez os 2. O grupo físio foi aplicado em 12 sessões, né, de forma semanal, com um grupo de 8 a 10 participantes. Elas realizavam exercícios em diferentes posições, de forma progressiva em relação ao tempo de contração e a série de exercício realizada. A gente treinou o DNEC, que é a pré-contração, né, para predizer a contração antes do esforço, e orientamos exercícios domiciliares. A radiofrequência foi realizada com o aparelho Frax, da Loctal, em 3 sessões mensais, com intervalo de 28 a 35 dias. Foi aplicada em toda a parede vaginal. A primeira aplicação foi realizada no modo low, com 40 microsegundos de disparo. A segunda e a terceira no medium, com 60 microsegundos de disparo. Antes fazia a analgesia, a asepsia do canal vaginal, e aqui a gente consegue ver as micro lesões provocadas pelo aparelho. As avaliações foram realizadas um mês e 6 meses pós-tratamento, e a análise estatística que a gente utilizou foi a nova por intenção de tratar. Foram 174 mulheres voluntárias, 117 entraram nos critérios de inclusão, foram randomizadas por envelope lacrado nos 3 grupos, com 39 pacientes em cada um. Os grupos foram homogêneos, após a análise das características sociodemográficas, e a gente teve uma perda de segmento importante no grupo fisioterapia, somando entre AV e REAV 41%, no grupo de radiofrequência 23% e no grupo fisio radiofrequência 20%. As principais características sociodemográficas, né, a gente pode ver que as mulheres tinham, em média, 54 anos, como comorbidades. A principal comorbidade foi a hipertensão, mas 50 mulheres não apresentavam nenhum tipo de comorbidade. Apenas 4 mulheres eram tabagistas, a média do IMC foi de 28. Em relação ao número de gestações, a média foi de 2,4. Em relação à esterectomia, apenas 14 tinham realizado esterectomia prévia por outros motivos. A maior parte das mulheres não apresentavam prolapso. Nosso critério de exclusão era prolapso 3 e 4, então as outras mulheres tinham prolapso estágio 1, a maioria 40, né? E estágio 2, 16. A maior parte das mulheres eram menopausadas, com idade média da entrada na menopausa, né, a partir dos 48 anos, com uma média de anos da menopausa com 9 anos. A única característica que não foi homogênea nos grupos foi o relacionamento estável, que teve o maior número de presença de não relacionamento estável no grupo da fisioradiofrequência. E elas eram 71%, 71 mulheres sexualmente ativas, com média de intercurso de 1 vez por semana.
Então, em relação aos nossos resultados, né, a gente não observou diferença no trofismo vaginal das células superficiais, intermediárias e basais entre os 3 grupos em relação ao tempo. Para volume, houve uma melhora importante no grupo físio e radiofrequência, apesar delas terem melhorado em todos os grupos. A mesma coisa aconteceu para umidade, para pH e para score total. No quesito elasticidade, a gente percebeu que houve melhora no grupo radiofrequência entre AVE e 1 mês, mas não teve aos 6 meses, não se manteve, e a melhora gradativa para o grupo físio e radiofrequência. Para o epitélio, aconteceu algo semelhante, né? Teve melhora na AVE e 1 mês nos 3 grupos, mas os melhores resultados foram para o grupo físio e radiofrequência ao final de 6 meses. Para espessura da parede vaginal, houve melhora na espessura total da vagina, entre AVE e 1 mês e AVE 6 meses nos 3 grupos, sendo melhor para fisiorradiofrequência, e teve uma redução da espessura da mucosa vaginal entre AVE 6 meses e 1 mês e 6 meses no grupo radiofrequência e físio. Então, a gente pode concluir que a associação das técnicas de fisioterapia e radiofrequência obtiveram resultados significativamente melhores, né, no trofismo vaginal e na espessura vaginal das mulheres climatéricas, quando o segmento de 6 meses. Agradeço a oportunidade, qualquer coisa estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, muito legal, né? A gente vê um trabalho com aplicativo, agora um outro, bem mais, assim, com avaliação pessoal. Muito legal isso daí, parabenizar a professora Cássia pelo empenho dela nessas atividades com o assoalho pélvico, na uroginecologia. Zé Paulo, você consegue apresentar? Oi, professora, eu consigo sim. Então, tá bom. Já vou passar para você, tá bom? Vou pedir só para a professora Laura projetar para mim, por favor. Tá ótimo. Então, boa tarde, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui na reunião. Para mim é uma honra também estar participando. Então, nós partimos aí do nosso trabalho de 2 linhas que eu e a doutora Laura temos pesquisado, que é a pré-eclâmpsia e a classificação de Robson. Pode passar, por favor. Então, como nós sabemos, a pré-eclâmpsia é uma doença bastante frequente na nossa população, com causa de grande morbidade e mortalidade no nosso meio. E nós temos a classificação de Robson, que ela visa fazer a gente entender as características demográficas de uma amostra hospitalar em relação aos partos. Ela é uma classificação que é totalmente inclusiva e mutuamente exclusiva. Então, qualquer mulher que chegue para parto em qualquer serviço pode ser classificada dentro da classificação de Robson de forma fácil, não é uma classificação que demanda aí grandes tecnologias, basta a gente ter as variáveis tais como paridade dessa mulher, presença ou não de cesárea, idade gestacional, a posição do feto, e a partir disso nós vamos classificar a mulher em algum dos 10 grupos de cesárea, em algum dos 10 grupos de Robson. A classificação de Robson, ela tem sido aí classicamente utilizada para avaliação de frequência de cesárea. Então, esse é o uso mais clássico que nós temos para o uso da classificação de Robson, e ela permite que a gente compare diferentes serviços e até mesmo o mesmo serviço em diferentes pontos de tempo, observando de que forma qualquer intervenção que a gente faça vai modificar a característica da classificação de Robson, vai aumentar ou diminuir a frequência de um grupo e vai aumentar ou diminuir a frequência de cesárea naquele determinado grupo. A classificação de Robson tem sido proposta pelo OMS como um dos indicadores aí de assistência obstétrica em serviços, ou até mesmo em regiões e países. Pode passar, por favor, professora Laura. Então, ela usa esses 10 grupos, os grupos são de 1 a 10 e eles são totalmente excludentes. E os grupos principais, aí a gente pode dizer, são os grupos 1 a 4, que são os grupos aí que a gente considera de baixo risco, né? São mulheres que chegam em trabalho de parto espontâneo ou necessitam de indução, mas que são mulheres sem cesárea anterior e de termo. Nós vamos ter o grupo 5, que no nosso país é um grupo que ele é bastante hipertrofiado, que são as mulheres com cesáreas anteriores, e o grupo 10, que é um marcador de assistência de maior risco, que são aquelas mulheres com parto prematuro. Pode passar. E a classificação de Robson, como eu disse anteriormente, ela é classicamente utilizada para avaliação de cesárea, mas existem proposições de a gente passar a usar a classificação de cesárea em outros cenários, para avaliar outros desfechos. Esse grupo escandinavo, né, esse grupo norueguês, ele propôs o uso da classificação de Robson para outros desfechos. Então, eles passaram a usar
a classificação para considerar como desfecho o uso de fórceps, as hemorragias pós-parto, as lesões obstétricas graves e os ápices reduzidos. Quando a gente leu esse artigo, eu e a professora Laura, nós tivemos a ideia, então, de utilizar para avaliação de frequência de pré-eclâmpsia, que é uma condição bastante frequente no nosso meio, e é isso que esse estudo buscou avaliar. Então, o objetivo foi entender a frequência de pré-eclâmpsia nos diferentes grupos da classificação de Robson. Pode passar. O método, então, nós fizemos um estudo retrospectivo transversal, nós utilizamos uma base de dados previamente já publicada, que considerou os partos de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, os partos que ocorreram no CAIS nesse intervalo. Todos os partos foram classificados nos diferentes grupos de Robson, nós fizemos a revisão de todos esses prontuários para fazer a classificação adequada, e o nosso desfecho foi a ocorrência de pré-eclâmpsia. Né? A análise estatística foi uma análise descritiva, conforme a OMS recomenda para o desfecho cesárea, só que ao invés de usarmos o desfecho cesárea, nós utilizamos o desfecho ocorrência ou não de pré-eclâmpsia. O estudo ele foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética. No período, então, considerado, nós tivemos um total de 3.102 partos e nós tivemos uma frequência de pré-eclâmpsia de 8,3%, né? Uma frequência aí semelhante à que a gente encontrou, considerando estudos no Brasil inteiro, que ficou em torno de 7%. Então, a frequência no CAISM foi uma frequência semelhante. Mas esse dado, apenas o dado bruto da frequência de pré-eclâmpsia, ele tem a sua importância, mas ele não nos permite compreender em profundidade a dimensão do problema. E a gente acredita que o uso da classificação de Robson nos permitiu entender melhor o problema. Pode passar, por favor. Quando a gente observou o tamanho do nosso grupo, o tamanho dos grupos, a gente observa que no CAISM, na amostra do CAISM, o grupo de mulheres com cesárea anterior, ele é o mais frequente, corresponde a 23% da nossa amostra. Porém, as mulheres de baixo risco, grupos 1 e 3, aquelas mulheres que não precisaram de indução, também tiveram uma participação importante, e o grupo dos prematuros correspondeu a 14% da amostra. Então, uma taxa aí alta de prematuridade, o que é compatível com o fato de se tratar de um hospital terciário especializado. Então, o grupo 1A4 correspondeu a 55% dos casos, e apesar de serem os grupos mais frequentes na nossa amostra, eles contribuíram com só 27% dos casos de pré-eclâmpsia. Já o grupo 10, que foi muito menor em termos de frequência do que os grupos 1 a 4, ele respondeu por quase metade dos casos de pré-eclâmpsia, mostrando, então, que muito possivelmente, na população atendida pelo CAISM, os casos de pré-eclâmpsia muitas vezes necessitam de indução ou de interrupção precoce da gravidez em decorrência da doença materna. Pode passar. E o grupo 5, que é o mais frequente, ele contribuiu com 17% dos casos, uma frequência não tão alta. Quando a gente vê a contribuição de cada um dos grupos para a taxa geral de pré-eclâmpsia, a gente vai acabar associando a frequência do grupo e a frequência de pré-eclâmpsia dentro dele, e isso reforça para a gente o achado de que o grupo 10 ele foi o que mais contribuiu com casos de pré-eclâmpsia, reforçando aí a importância de que a gente dê muita atenção nas ferramentas de prevenção de pré-eclâmpsia, notadamente o uso de AS de carbonato de cálcio, a vigilância rigorosa da pressão, tanto nas mulheres de baixo risco quanto nas mulheres de risco aumentado, né, principalmente nas mulheres de risco aumentado, e a importância da vigilância, né, vigiar a pré-eclâmpsia antes dela se instalar ou permitir o diagnóstico precoce. Então, acho que as principais conclusões que a gente tem no nosso estudo é que, aparentemente, a classificação de Robson ela pode ser usada para outros desfechos além da classificação de cesárea, ela nos permite aí um bom entendimento a respeito das características demográficas da amostra com quem a gente está lidando, mostra que as pacientes, teoricamente, de baixo risco corresponderam a quase 1/4 dos casos de pré-eclâmpsia, mostrando, então, que para pré-eclâmpsia todo mundo tem risco, todo mundo deve ser vigiado, todo mundo deve ser adequadamente rastreado, e reforça a importância da pré-eclâmpsia como um importante aí indutor de prematuridade. Então, eu gosto muito da classificação de Robson, a gente tem usado aí com muita frequência, os residentes têm passado com a gente no estadual, onde aprendem o uso da classificação de Robson no dia a dia, acho que isso é muito importante e permite que a gente veja de que forma as intervenções que a gente faz vão conseguir mudar, e eu acho que esse passo adiante de poder usar a classificação de Robson para outros desfechos é o futuro do uso da classificação. Então, agradeço ao professor Fernando pela oportunidade e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigadas, é um prazer ouvir você, nosso ex-aluno, ex-residente, aluno da pós-graduação e um parceiro de pesquisas aí que a gente tem que sempre parabenizar, viu? Muito obrigada mesmo.
estamos com o tempo justo, mas ainda bem que agora tem os professores Rodolfo e a seguir o professor Brito, não sei se a Glaucia aqui vai apresentar o seu professor Brito, mas apresentando os prêmios que foram os 2 segundos colocados, tanto na obstetrícia como na ginecologia. Já passo para o professor Rodolfo, também com um estudo multicêntrico, capitaneado por ele. Rodolfo, palavra sua. Muito obrigado, professora Fernanda. Esse estudo é uma análise secundária do estudo P5, que foi um ensaio clínico randomizado em multicêntrico no Brasil, testando a eficácia do pessário e progesterona na prevenção da prematuridade. Esse estudo, essa análise faz parte do doutorado do Marcelo França, que fez o doutorado pela Escola Paulista de Medicina, que participaram também da coleta dos dados do estudo P5. O alvo dessa análise foi saber qual era o ponto de corte de colo mais importante, que melhorava a eficácia do pessário na prevenção de prematuridade. Então, a gente testou vários cortes de prematuridade, vários cortes de colo, para a gente tentar identificar qual é o subgrupo que tem o melhor resultado para a prevenção de prematuridade. O ensaio clínico ele foi desenvolvido com rastreamento de mulheres entre 18 e 23 semanas, eram gestantes que passavam por um ultrassom transvaginal e aquelas que tinham um colo menor ou igual a 30 milímetros eram randomizadas entre progesterona apenas ou pessário e progesterona. Foram 936 mulheres inseridas no estudo, no Brasil, em 17 centros no Brasil todo. Nas análises desse estudo, a gente utilizou também um outro desfecho que a gente não tinha pensado no estudo inicial, no estudo principal, que foi a análise dos óbitos perinatais. E na análise de óbitos perinatais, a gente percebeu que no grupo que usou o pessário, a gente teve 1,7% de óbitos perinatais, enquanto no grupo de progesterona, 4,3% de óbitos perinatais, mostrando um benefício do pessário em reduzir o óbito perinatal. Muito disso se deu porque a gente aumenta a idade gestacional ao nascimento com o pessário. Com relação ao nascimento antes de 28 semanas, testando vários pontos de corte de colo, a gente percebeu que abaixo de 25 milímetros a gente já tinha um benefício relativamente importante, o que não era, o que se mantinha nos outros pontos de corte também, mas que perdia um pouco do poder a partir do momento que a gente vai diminuindo o valor do colo do útero. Quando a gente faz uma análise categórica dos intervalos de colo, a gente percebeu que abaixo de 15 milímetros os colos não mostraram significância estatística para o uso do pessário em relação à progesterona, enquanto em colos de 15 até 25 milímetros houve uma diferença estatisticamente significante na proteção do pessário contra a prematuridade abaixo de 34 semanas, que é uma prematuridade muito importante, porque é um recém-nascido que vai ter maior complicação. Mas também os colos entre 25 e 30 também não tiveram um benefício do uso do pessário adicionado à progesterona. Quando a gente olha para as curvas de sobrevida, a gente vê, então, com os colos abaixo de 15 milímetros, mostram uma diferença visual, mas não atinge diferença significativa, o que é diferente, diferença que se mostra nos colos abaixo entre 15 e 19 e entre 20 e 25 milímetros, não mostrando diferença também nos colos maiores. Em conclusão, a associação do pessário e progesterona reduz a chance de parto por termo espontâneo entre 34, 32 e 28 semanas, e a gente tem um benefício maior dos colos entre 15 e 25 milímetros para o grupo de pessário. Então, esse seria um grupo de maior foco do uso do pessário na gestação para prevenção da prematuridade. Muito brevemente, era isso que tratava o estudo.
Rodolfo, muito obrigada por apresentar de forma tão concisa um resultado tão importante em obstetrícia. A gente precisa falar mais sobre isso e uma hora a gente convida você para fazer uma aula inteira sobre esses resultados tão importantes. Parabéns mesmo. Brito, finalmente estou passando a palavra para você. Estou aqui compartilhando minha tela. Estão se conseguindo ver? Sim, está perfeito. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Estou fechando aí esse ciclo de trabalhos premiados. Agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui. Parabenizar todo o grupo da Unicamp pelo esforço de sempre estar fazendo uma boa ciência de qualidade. O trabalho eu vou apresentar em nome da minha aluna, que se encontra na Inglaterra fazendo doutorado sanduíche, a Glaucia Varela. Esse é um dos trabalhos dentro da sua tese de doutorado, que eu espero que a gente defenda no que vem. E é o carro-chefe da tese, que é um ensaio clínico randomizado, que é o efeito da radiofrequência microablativa versus treinamento muscular do assoalho pélvico no tratamento de mulheres com frouxidão vaginal. Esse trabalho fala sobre frouxidão vaginal, que é uma queixa onde as mulheres procuram o consultório do ginecologista, aonde a sensação de que as paredes da vagina se encontram frouxas, ou de que essa vagina não se contrai ou não circunda o objeto penetrativo, o pênis consolo, durante a atividade sexual, aparece em até 30% dos casos. A frouxidão vaginal é falada como um sintoma que pode ser resultado de uma série de situações. Talvez pelo alongamento excessivo do introito vaginal durante o parto, talvez por uma diminuição da sensibilidade durante o intercurso sexual. E 80% das mulheres lembram do sintoma, mas não falam nos seus médicos, para os seus obstetras, para as suas obstetrizes, no seu pré-parto, no seu período anteparto e no seu período pós-parto também. Esse sintoma, ele iniciou como uma queixa de disfunção sexual, em 2010, foi primeiramente mencionado nesse guideline de terminologia, depois ele evoluiu 6 anos depois como sendo um sintoma que também poderia estar associado a um prolapso genital, ou seja, a frouxidão vaginal estar associada a uma retocele, a uma cistocele. Depois ele passou a ser um desvio de uma disfunção sexual e expressa de uma maneira mais intensa, e passou-se também a encontrar alterações suprassonográficas, também elencando a frouxidão vaginal como um sintoma vaginal de flacidez. Esse link entre parto e frouxidão não está bem estabelecido, a gente encontra mais essa queixa em mulheres jovens, com paridade vaginal, com sintomas de prolapso ou prolapso objetivo no exame físico. E deixou-se de acreditar que a frouxidão vaginal seja um sintoma psicogênico, e sim de uma disfunção somática. Também se sabe que essas mulheres têm uma área de ato aumentada, ou seja, a distância entre uretra e fúrcula vaginal é mais aumentada nessas mulheres. De forma geral, os profissionais de saúde recomendam para essas mulheres fisioterapia, mas sem saber se isso realmente funciona ou não. Além disso, quando se recomenda para alguns casos, onde se encontra uma alteração anatômica que justifica a frouxidão, a cirurgia. Porém, existe uma preocupação, segundo uma enquete feita com esses médicos, pelo risco de dispareunia, de formação de tecido cicatricial, de perda da sensação. E nessa queixa de frouxidão vaginal, somente a radiofrequência foi estudada como tratamento não cirúrgico. Então, nós queremos comparar a radiofrequência com a fisioterapia, porque o treinamento muscular do assoalho pélvico é uma forma de tratamento fisioterapêutico muito bom para uma série de doenças em ginecologia, como incontinência urinária, como prolapso genital, também apresenta nos estádios iniciais uma eficácia. Então, nós buscamos comparar o efeito desses dois tratamentos. Foi feito um ensaio randomizado prospectivo paralelo em mulheres acima de 18 anos, onde essa queixa foi feita uma pergunta direta, se ela tinha ou não essa queixa de frouxidão vaginal, e foi usado um questionário chamado Vaginal Laxity Questionnaire, que foi traduzido para português, e iniciou-se o processo também de validação em paralelo, para que a gente tivesse 2 respostas objetivas. O período feito foi entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, aqui no CAISM. O ciclo de tratamento de radiofrequência foram 3 sessões, com intervalos de 30 dias, onde após a aplicação foram feitas 10 dias de abstinência sexual, e o tratamento de treinamento muscular do assoalho pélvico foram 12 sessões individuais. Então, nós tínhamos uma sessão por semana, com duração de 40 a 60 minutos, supervisionada por fisioterapeuta. E havia também um diário domiciliar, que a paciente respondia, para saber se ela estava fazendo essas sessões, eventualmente em casa, entre um intervalo de sessão e outra, e uma fisioterapeuta disponível para tirar dúvidas por chamadas de vídeo, no intuito de diminuir
de risco de perda de segmento de adesão dessas mulheres durante o tratamento. O endpoint primário foi a indicação de melhora dos sintomas de frouxidão vaginal através de uma escala chamada avaliação de resposta global, já validada, e os desfechos secundários foram utilizados 7, na verdade, escalas para avaliação desse trabalho, como o FSFI, o FSDSR, o ICIC-SF, o ICIC-VS, todos eles que avaliam função sexual, sofrimento associado à função sexual, incontinência urinária, a escala de Marinov que avalia dispareunia, a escala de Oxford modificada que avalia função muscular do assoalho pélvico e a quantificação de prolapso genital, que é o POP-Q. Isso foi feito antes de 30 dias após o final das 2 intervenções. Esse trabalho, ele foi aprovado no Comitê de Ética, no REBEC, e esse protocolo de pesquisa foi inicialmente publicado na revista PLOS ONE. Quantas mulheres, então, foram triadas? 167. Quantas foram randomizadas? 87. 42 no grupo radiofrequência e 45 para o grupo treinamento muscular do assoalho pélvico. A análise que foi feita foi por intenção de tratar. O que nós encontramos? Houve uma distribuição homogênea quanto às características clínicas e sociodemográficas de ambos os grupos, e os 2 grupos foram parecidos quanto à duração da queixa de frouxidão vaginal nessas mulheres e a severidade do questionário do Vaginal Laxity Questionnaire. A incidência de incontinência de flatus e fecal foi igual também nos 2 grupos, e quando foi avaliado tanto o desfecho primário, que foi a avaliação de resposta global, quanto os questionários de desfecho secundário para função sexual, dispareunia e prolapso genital, de forma geral, houve uma melhora considerável da função sexual, da incontinência urinária, dispareunia e disfunção sexual associada a sofrimento, depois do tratamento nos 2 grupos. Porém, quando se comparou a resposta global entre os 2 grupos, nenhum dos 2 grupos foi diferente em relação ao outro na sua melhora. Então, ambos foram iguais na sua eficácia em melhorar os sintomas de frouxidão vaginal. Quando se analisou o exame físico dessas mulheres, percebeu-se que a função muscular dos 2 grupos melhorou tanto na radiofrequência como no treinamento muscular do assoalho pélvico. Do ponto de vista de mensuração, o treinamento muscular parece que fortaleceu muito mais a musculatura do que no grupo radiofrequência, tá? E quando se avalia o prolapso genital, houve melhora de alguns pontos da classificação POP-Q para radiofrequência e não houve uma diferença, houve também uma modificação dos pontos na parede anterior da vagina no grupo de treinamento muscular do assoalho pélvico. Quando se avalia essas escalas, como eu falei, todos os 2 grupos apresentaram melhora da dispareunia, da função sexual, tá? Antes e depois de 30 dias, mas a gente não teve diferença entre os grupos. E quando a gente avalia a frouxidão vaginal pelos sintomas vaginais do questionário de incontinência urinária, houve uma melhora considerável dos sintomas após 30 dias, porém não houve diferença entre os grupos. Então, nós concluímos que a radiofrequência e o treinamento muscular, de forma semelhante, melhoraram os sintomas vaginais, sexuais e urinários depois de 30 dias de tratamento em mulheres com frouxidão vaginal, porém não apresentaram diferença quanto essa avaliação de resposta global ao tratamento e na grande maioria dos desfechos secundários. Obrigado, pessoal. Obrigada, Luiz, por encerrar essa nossa reunião com um trabalho tão bonito. Eu só tenho a agradecer, assim, é muito bom chefiar o Departamento de Tocoginecologia, porque a gente tem uma qualidade de professores, alunos, residentes, ex-alunos enorme, e é um prazer mesmo. Hoje é uma reunião bem festiva, porque eu acho que a gente tem muito que comemorar com relação a tudo isso que aconteceu. Se vocês puderem abrir a câmera e alguém mais expert que eu, porque eu estou aqui num outro computador, não estou conseguindo ver todas as carinhas, e fazer uma foto bem legal para a gente guardar de recordação desse dia da premiação, tá bom? Então, se alguém... Eu tô aqui na Unicamp, no meu computador de casa, eu tô com uma coisa melhor. Se alguém conseguir pôr todas as carinhas, estou vendo aqui Brito, Rodolfo, Zé Paulo, Priscila, Amanda, Gil, assim, todos que estiverem aqui. Eu vou fazer uma foto, mas eu espero que alguém tenha uma melhor que a minha. Gui, abre sua câmera aí também. Tá bom? E é um prazer enorme estar com vocês e estar fazendo essa reunião, passando um pouquinho da hora, porque fazer o quê, né? São tantos prêmios que não cabe no horário usual da nossa reunião, tá?
Muito obrigado, Laura, professora Laura, chegando agora, coordenou Rebraco. Sim, muito importante você estar aí com a gente, então é um prazer enorme. Gente, muito obrigado. A próxima reunião a gente vai falar sobre monkeypox e gravidez. A professora Adriana Luz, que está trabalhando com isso junto com o Ministério, vai trazer uma atualização para a gente desse tema tão up-to-date aí agora, que a gente está precisando saber, tá bom? Abraço, até mais, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Tchau, tchau.